E é maravilhoso quando você descobre que dentro de cada indivíduo existe um universo, né? Então, e é surpreendente. Então, por exemplo, eu já tive a oportunidade de visitar a Lumen e ver ali pessoas numa série de condições, e você vê que existe um indivíduo ali dentro, independente de qualquer situação, e que ele te entende, independente de qualquer o grau de deficiência que ela possa ter. Uhum. Então isso mexe muito com você. Puxa, ele está entendendo. Ele, dentro da limitação dele, ele sabe o que Sim. está acontecendo. Então, por exemplo, quem já teve oportunidade de visitar uma PAI, de conviver com as crianças, ou quem simplesmente teve a oportunidade de conviver com um indivíduo, como teu filho, por exemplo, é uma coisa extraordinária, porque eles têm uma capacidade de percepção, de inteligência absurda, né? Eles têm que ser E expostos a é um isso. impacto tão grande que as pessoas que mexe com as pessoas, tal como já mexeu comigo, de você ter que devolver isso, né? De N maneira, com respeito, né? De afetividade e de cuidado, né? É isso que eu acho que é importante, o trabalho da sociedade em tentar devolver o que essas pessoas nos oferecem, né? Desenvolvimento, etc. Muito bom. E eu faço um trabalho atualmente de levar a inclusão para dentro das empresas, para que elas entendam também que não só um dever de trazer isso, que é importante sim, mas também que elas enxerguem essas pessoas com o potencial consumidor que elas são, porque elas são um Isso, público com bastante. potencial consumidor. Elas vão ao salão de beleza, elas usam roupas, elas vão ao dentista, elas, né? Então, assim, elas vão São pagar por E as pessoas. aquele. empresas precisam São- entender que que provavelmente esse público eles não querem olhares discriminatórios, eles querem ser tratados bem e principalmente incluídos num trato normal como qualquer outra pessoa, né? Sim. E eu acho que a maioria das empresas ainda não estão preparadas para isso, né, Tayane? Com a legislação veio muito a questão da acessibilidade. Então, hoje já tem para você conseguir um alvará a acessibilidade da estrutura física. Só que lembrando que a acessibilidade não é só a estrutura física, ela é muito importante, faz parte para as pessoas com deficiências físicas, para que se locomovem de maneira melhor. Uhum. Mas a acessibilidade é você num restaurante ter um cardápio em braille ou audiodescrição, você ter um cardápio com pictogramas para pessoas autistas, é você ter um fone anti-ruído para os autistas também. A acessibilidade vai muito além e é muito particular de cada estabelecimento. Aí tem que verificar qual é o seu nicho e verificar Porque qual a acessibilidade ali, né? Mas você ter um treinamento mínimo para atender uma pessoa com deficiência auditiva. Eu já passei por situações aqui em Prudente, em uma loja de departamento, a pessoa falando, era uma pessoa com deficiência auditiva, ela fala com uma certa dificuldade e a pessoa, o atendente não conseguia atendê-la, não conseguia. Eu intermediei o atendimento com, com atenção, dedicação e respeito, fui entendendo o que a pessoa queria. Não tinha na loja, recomendaram uma outra loja, a pessoa saiu. Eu vejo todos os funcionários da loja num corredor rindo. é, Olha, é retardado, olha como ele fala. Eu não tinha trato ainda. Foi também um dos meus incentivos, né, de ver como é carente, né, isso. Cheguei lá e falei assim: "Vocês sabem por que que a pessoa falava daquela forma?" Ai, ficaram todos assustados. Eu falei: "É uma pessoa com deficiência auditiva. Ela nunca ouviu. nunca ouviu. Como ela não ouve, ela fala dessa forma. E tá tudo bem, é a É, não maneira sabia dela tudo. se expressar diferente." Então, olha como isso é super capacitismo, É. né? E por É uma exemplo, discriminação. essa questão da pessoa com falta de audição é pra você ver a evolução e a capacidade da pessoa, né? Porque ela não tem noção do que é o som. É, Ela tem que, dentro da cabeça dela, tentar achar que ela descobriu uma forma de poder se expressar. Ela não sabe volume, ela não sabe nada de ressonância, nada que sim, implica, porque na nossa fala, o que nós falamos é um retorno automático para o cérebro para você poder mensurar os níveis de audição, né? E também o volume de fala e de como você pode entonar determinadas palavras numa fala. E essas pessoas que nunca tiveram capacidade de audição, elas são heroínas,
de uma certa forma. Que elas se reinventam e Porque elas conseguem se reinventam comunicar. e se comunicam. Então, a gente já teve, muitas pessoas já tiveram a oportunidade, tenho certeza, de ver nas redes sociais que rolou um vídeo, quando a pessoa ouviu pela primeira vez, conseguem colocar um aparelho auditivo Tão lindo, né? intracelular, cerebral, e quando a pessoa ouve pela primeira vez, aliás, todos os sentidos, né, da primeira vez é uma coisa extraordinária, né? Você nasce e vai evoluindo, o ser humano vai evoluindo e vai descobrindo sentidos. Agora, você já depois de evoluído fisicamente, não desenvolveu determinado sentido, quando você coloca esse sentido para a pessoa descobre o planeta. Imagina. É uma sensação É um mundo novo, que ela né? vai para Marte e para Júpiter em 30 segundos e volta, né? E para quem está ali assistindo aquela ação, vendo aquilo, aí você mensura o tanto quanto é importante você ter os seus sentidos apurados, né? Identificados com você, de você poder utilizar, de você poder palpar, de sentir cheiro, de sentir o paladar, de ter a visão e de audição. E aí está o segredo no atendimento inclusivo. Quando uma pessoa não tem um determinado sentido, com certeza ela tem os outros Ela muito desenvolve mais mais os aflorados. outros. Então, uma pessoa que falta a visão, vamos explorar os outros sentidos, o tato dela, né? Vamos uma pessoa que não tem a audição, vamos explorar outros sentidos dela. Isso que é importante, trabalhar isso com essas pessoas, né? No caso dos autistas, nós temos 3 níveis de suporte, 2 e 3, muitos não falam, né? Mas eles se comunicam. Lembrando que a fala é uma maneira de se comunicar. Existe N maneiras de se comunicar, né? E é isso que as pessoas têm que estar atentas. Isso significa o quê? É olhar o indivíduo, né? Olhar e enxergar, né? Às vezes um olhar fala muito mais do que 1000 palavras. Tá lá, resumimos.